Inicio a reunião de hoje dando um bom dia a todos, agradecendo a presença de toda a comissão. Pedir dentro de um limite de razoabilidade possível que a gente possa conduzir de maneira mais breve possível as sabatinas, uma vez que a gente tem que enfrentar ainda a comissão de orçamento daqui a pouco. Então, conforme convocado na forma regimental, os senhores deputados Jorge Felipe Neto, vice-presidente da comissão, Rosenberg Reis, Márcio Canela, Alexandre Freitas, membros efetivos da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas para a segunda reunião extraordinária que se realiza hoje, dia 11 de dezembro de 2020, às 9 horas, com a seguinte ordem do dia: arguição pública do senhor Rafael Augusto Pena Franca, indicado pelo Poder Executivo para o cargo de conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, Angenessa, em substituição ao senhor Luiz Eduardo Troisi. Daremos início, então, à sabatina e discussão, em seguida a votação do parecer do relator, que sou eu, na mensagem 43 de 2020, Poder Executivo, que indica o senhor Rafael Augusto Pena Franca para o cargo de conselheiro da Angenessa. Eu queria, de início, senhor Rafael, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco. Para começar, eu gostaria de iniciar a pergunta, doutor Rafael. Tendo em vista o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 4.556, que exige experiência profissional compatível pelo prazo de 10 anos para a ocupação do posto de conselheiro da agência, eu gostaria de iniciar a sabatina perguntando a Vossa Excelência. Uma questão de ordem, presidente. Pois bem, deputado Rosenberg. Presidente, pede para escrever os deputados. Perfeito, por favor. perfeito. Perfeito. Canela. Rosenberg primeiro. Vou perguntar também. Perfeito. Rosenberg, Márcio Canela, Alexandre e Luiz Paulo. Jorge Felipe, já vi que concordou em ficar por último. Mas, continuando então, doutor Rafael, eu gostaria que Vossa Excelência discorresse sobre a sua experiência profissional, né, e projetos desenvolvidos ao longo da sua vida acadêmica e profissional, para a gente, de início, já verificar a questão da experiência profissional. Fique à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer a Vossa Excelência essa oportunidade aqui de demonstrar minha expertise, de demonstrar essa minha dedicação e a minha adequação ao cargo que eu estou sendo sabatinado. De início, falo que eu tenho uma vasta experiência profissional dentro do setor. Eu iniciei a minha vida profissional, inclusive, no PROCON, que é uma autarquia, desde 2005. Fiquei até 2009 no PROCON, que trata de interesses difusos do consumidor, também dentro de um ambiente de regulação, uma autarquia mais de regime comum, diferente da Angenessa, que seria de regime especial. Sou sócio de um escritório, atuo na área de direito público há bastante tempo, fiz o mestrado e doutorado em Portugal, faço LLM, estou concluindo, inclusive agora, com especialização em direito doutor, com publicações de livros, tem alguns artigos escritos, passei pelo Conselho do INSS, sou auditor do TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, mas por um interesse mais íntimo, e trabalho também como conselheiro na Ordem dos Advogados do Brasil. Sou membro de comissões, da Comissão de Startup e de Empreendedorismo. E esse é um breve resumo, mas de uma experiência que já vem se acumulando, como eu já falei, desde 2005, com o meu início profissional dentro do PROCON. Ok, te agradeço pela primeira resposta. A gente já vinha acompanhando aqui pelo currículo em anexo, mas é bom que se fale, porque a audiência é pública, para que todos que estejam acompanhando conosco possam acompanhar isso, a sua vida curricular e profissional.
Segunda pergunta que eu queria te fazer, que é até bem simples, a Genersa está ligada a qual secretaria do governo do Estado, doutor Rafael? Ela, a partir de janeiro agora de 2019, ela foi vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Geração de Renda, através de um decreto do governador. Perfeito. De acordo com a estratégia corporativa da Genersa, qual a missão da agência? Bom, a missão da agência é regular e equilibrar os interesses do subsistema em qual ela se insere, equilibrando os interesses e desenvolvendo um ambiente econômico sustentável que beneficia a todos, preservando dignidade, solidariedade e justiça social. Essa é a grande missão de uma agência reguladora e da Genersa também. Perfeito. Minha última pergunta seria: quais as responsabilidades das câmaras técnicas da Genersa? A Genersa possui 4 câmaras técnicas, né? Ela possui uma câmara técnica de energia, que supervisiona e fiscaliza esse setor. Ela tem a câmara técnica também de saneamento básico, que também fiscaliza, regula, coordena esse setor. Tem uma terceira câmara técnica de política econômica, tarifária, também responsável por acompanhar os contratos, a questão de modicidade tarifária. E também uma câmara de resíduos sólidos, também supervisionando e regulamentando, contribuindo com a regulação nesse ambiente. Perfeito. Eu já me dou por satisfeito aqui com as minhas perguntas. Passo a palavra agora ao deputado Rosenberg Reis. Presidente Rodrigo Bacelar, bom dia. Bom dia, demais amigos deputados. Bom dia, doutor Rafael, que está sendo sabatinado. E espero que o senhor venha corresponder aos anseios do nosso Estado nessa matéria que está sendo discutida aqui, encaminhando o nome do senhor como o próximo conselheiro, se Deus quiser. Se depender do meu voto, pelo teu currículo, eu já li cedo aqui, o teu currículo está aprovado. Mas eu não vou nem discutir o mérito da tua capacidade, mas, doutor Rafael, a Baixada Fluminense já não aguenta mais a questão do saneamento. Nós temos uma discussão da privatização da SEDAI. Só não precisa nem me responder agora, tá? Botar no teu radar, a Baixada fica muito esvaziada, principalmente na questão de abastecimento de água e na questão do saneamento. Nós que, como o Márcio Canela falou muito bem, nós nascemos aqui, moramos e vivemos aqui e sabemos dos problemas e a necessidade, principalmente no saneamento básico. Cada R$1 que você investe em saneamento, automaticamente você deixa de gastar 4 na saúde. Isso aí não é pesquisa minha. A OMS já fez essa pesquisa no mundo todo. E a Baixada está desassistida na questão do saneamento. Então a Genersa vai ter que fazer esse papel junto com a LERJ, junto com o governo. Tem que discutir essa questão do saneamento da Baixada Fluminense, que é importantíssimo. E também essa questão da falta d'água na Baixada, que já se discute isso. Nós estamos há 28 anos na política e a história é sempre a mesma. Sempre a Baixada fica em 4º lugar, não fica nem em 2º, 3º, não. Em 4º lugar. Não pode, não desmerecendo os outros bairros, os outros distritos, das outras cidades, porque tem água em Niterói, tem água na Zona Sul, tem água em outros municípios, tem água na Barra da Tijuca, porque falta água na Baixada. Então tem que mudar essa desigualdade. Eu tenho certeza que você vai desempenhar um belíssimo trabalho e vai poder contribuir muito para a Baixada, e a Baixada quer ficar te devendo, porque o povo aqui merece todo o nosso carinho e o nosso respeito, e nós vivemos aqui e nós somos cobrados na ponta. O político sempre fica na ponta, principalmente o deputado estadual. Ele é um legislador amplo no estado todo, mas no dia a dia, na nossa base, a gente fica aqui como vereador, recebendo as demandas e as cobranças da população que merece a nossa atenção. Então, parabéns, vou aguardar a votação e já quero, de antemão, declarar meu voto
você vai ter meu voto sim, pelo seu currículo. Você vai desempenhar um grande trabalho nessa agência tão importante. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Rosenberg Reis. Passo a palavra agora ao nosso grande deputado, meu amigo, deputado Márcio Canela. Bom dia, grande presidente Rodrigo Bacelar, bom dia a todos os deputados. Quero parabenizar o Rafael Augusto, olhei o seu currículo aqui, quero declarar que você tem meu voto e não tenho dúvida de que você fará um trabalho muito bacana nessa agência tão importante para o nosso Estado. Rafael, eu tenho uma pergunta aqui, rapidamente. Eu quero saber qual o seu objetivo pessoal e profissional na Genersa e o que o senhor pretende desenvolver nesses 4 anos de mandato. O meu objetivo pessoal é exatamente contribuir com essa experiência profissional que eu tenho de uma maneira que a gente beneficie a todo o sistema econômico que a Genersa atua, equilibrando os seus interesses, corrigindo as falhas de mercado, tendo uma atuação proativa, não só para atender a população como um todo, mas com diálogo institucional com os demais entes da federação, com o Poder Legislativo, fazendo de uma maneira adequada o equilíbrio e o bom desenvolvimento e, de novo, Deputado Rosenberg, o microfone está aberto. E com justiça social que a gente tanto precisa. Esse é o meu grande objetivo na minha contribuição como o senhor destacou aqui no início a sua experiência lá no PROCON. E aí eu quero saber do senhor, o que o senhor destacaria ainda mais do seu conhecimento e experiência que pode ser úteis no funcionamento dessa agência tão importante do nosso Estado, que é a Genersa. Só tem mais alguma coisa que eu queira acrescentar? Eu tenho encontro marcado todas as segundas e quartas e, infelizmente, com a minha esposa, algumas sextas também com direito regulatório. A minha especialização é em direito regulatório pela FGV. É algo que me contribui constantemente com o aprimoramento, até pelos debates constantemente polêmicos, professores extremamente qualificados, casos concretos, de alta complexidade. É muito relevante essa sincronia que aconteceu, onde que eu já vinha com essa especialização e quando essa vaga surgiu com a minha indicação. Então, o LLM, essa especialização na FGV, tem contribuído muito para essa minha melhora e para a melhor adequação para essa cadeira com tanta responsabilidade. Sem mais perguntas, presidente, parabéns, Rafael. Quero declarar que você tem meu voto. Só vou aguardar aqui o final da sabatina para proferir meu voto. Um abraço, meu irmão. Boa sorte. Obrigado, deputado Márcio Canela. Com a palavra, deputado Alexandre Freitas. Bom dia a todos. Considerando que o presidente roubou a minha primeira pergunta, né, vamos às outras. Acho que era mais importante, né, Alexandre? Com certeza, sem nenhuma dúvida, foi uma pergunta extremamente importante. Bom, então vai simplificar aqui a quantidade de perguntas que eu tinha, né? Senhor Rafael, antes de mais nada, bom dia aí e boa sorte. Bom dia. Obrigado. O senhor saberia me dizer a importância do fator X e fator K nos contratos de concessão? A análise do fator X e do fator K, né, nos contratos de concessão levam claramente a uma análise mais minuciosa a respeito do equilíbrio econômico desses contratos. A análise de equilíbrio econômico é extremamente relevante, é algo que precisa, primeiro, ser sempre aprofundada, uma visualização em cima da sua matriz de risco. Com essa matriz de risco estabelecida, verificada, quem vai arcar com esses custos eventuais de desequilíbrio ou eventuais falhas de prestação, a gente tem uma melhor definição e uma melhor adequação desses fatores. Perfeito. É sabido que atualmente o Rio de Janeiro vive uma grave crise com relação à água e saneamento, deixando muito a desejar o trabalho da Genersa, da fiscalização da SEDAI e da qualidade da água distribuída aos consumidores.
Existe também a degradação de várias regiões hidrográficas do Rio, no estado do Rio, como, por exemplo, Bandu, Lagoas de Jacarepaguá e outros mananciais. Há dados consolidados do próprio INEA que mostram há vários anos o comprometimento da qualidade da água nessas regiões. Saberia dizer se a Genersa tem usado esses dados para suas ações? Como conselheiro, quais melhorias indicaria para que a SEDAI, de fato, sofra uma fiscalização satisfatória por parte da agência reguladora? O papel da agência é exatamente também averiguar a prestação de serviço adequada, isso, claro, leva em consideração a potabilidade da água, a questão da geosmina, que está sendo tão ressaltada, e, sem dúvida, a agência precisa entrar e fiscalizar de uma maneira adequada, diligente e proativa em todos os seus setores regulados. Não falo só da SEDAI, eu falo também da área de gás e, eventualmente, outros setores que ela possa vir a fiscalizar também. Então, sem dúvida, responsabilidade também da Genersa nessa fiscalização, visando o atendimento adequado da prestação de serviço público ao consumidor. Então, as análises precisam ser levadas em consideração. A nova lei das agências reguladoras, inclusive, traz constantemente atualizações, inclusive a AIR, a análise de impacto regulatório, tem tudo para contribuir muito para os atos normativos da agência. Então, basicamente essa é a minha resposta. Sem dúvida, a agência tem que entrar, tem que fiscalizar e tem que ser proativa de uma maneira que a gente equilibre os interesses e tenha a prestação de serviço adequada. Ok. Agora vamos para a última. Uma das maiores necessidades de uma agência reguladora é ter autonomia para executar sua atividade com excelência. A Genersa tem autonomia financeira e autonomia política, ela também tem? O senhor pretende promover alguma mudança na organização e procedimentos que garantam mais autonomia para a agência? E quais seriam essas medidas? Bom, primeiro que ela é uma principal necessidade de uma agência reguladora, uma absoluta autonomia. Inclusive, essa autonomia você pode verificar através do mandato fixo. A própria sabatina que a gente agora se encontra é uma demonstração de peso e contrapeso, porque é uma indicação do Executivo e há a necessidade de aprovação pelo Poder Legislativo. Além do mandato fixo de conselheiro, a gente tem a autonomia orgânica e financeira, sim. É importante que essa autonomia seja sempre mantida, porque isso é o que a gente fala da teoria da captura. Qualquer tipo de captura por interesse de qualquer um dos agentes desse mercado torna a agência, ao final, obsoleta, porque se o objetivo é equilibrar os interesses envolvidos, qualquer interferência nesse sentido, ela perde a sua legitimidade e o respeito das suas decisões. Então, é óbvio que ela tem que se manter absolutamente imparcial. E isso, um mecanismo absolutamente necessário, é transparência. Transparência, cooperação com as informações requisitadas pelos poderes, pelo Poder Legislativo, e de uma maneira que cada vez mais a sua legitimidade seja aumentada. Perfeito. Presidente, encerro aqui e já adianto meu voto, tá? Voto favorável. Muito obrigado, deputado Alexandre Freitas, pelas perguntas. Com a palavra, deputado Luiz Paulo. Obrigado, presidente. Senhor Rafael Augusto Pena Franco, vou voltar à Lei 4.556, de 2005, o artigo 7º, inciso 3º, a experiência de 10 anos. Eu li já seu currículo umas 5, 6 vezes. E eu não encontro algo que deveria ser a primeira questão que o senhor deveria ter explicitado no seu currículo. O ano que o senhor se formou, porque o senhor nasceu em 87, o senhor tem 33 anos. Se eu subtrair 10 anos de experiência, dá 23 anos. Então, eu pressuponho que o senhor se formou em Direito em 23 anos, aos 23 anos. Mas, quando eu faço meus currículos, eu boto o ano que eu me formei em engenheiro. É a primeira coisa que eu faço. Para depois botar o mestrado, MBA, essas coisas todas. Então, eu queria saber do senhor,
Em que ano o senhor se formou? Perfeito. Peço até desculpa pela formatação do meu currículo. Eu me formei no ano de 2013 e, até por uma questão de um acidente que eu tive, que me deixou de cadeira de rodas, acabei tendo que atrasar um pouquinho a minha formação, mas o artigo 7º ele fala, inclusive, sobre experiência profissional, né? Então, essa é uma coisa que é bem ressaltada nesse artigo e que é que essa sabatina aqui, através dessas respostas, eu tento demonstrar, e acredito que estou demonstrando. Eu agradeço o senhor, mas eu conheço o que é sabatina, eu conheço o que é agência reguladora. Eu perguntei só o ano que o senhor se formou, porque o senhor omitiu do currículo. Bom, então, vamos à sua experiência profissional. O senhor trabalhou no PROCON, está lá no seu currículo, de 2005 a 2009. O senhor era um cargo comissionado ou um funcionário do Estado? Eu tinha um cargo em comissão, eu passei por alguns setores, o setor que eu mais permaneci foi o setor de fiscalização, mas a contribuição do PROCON foi de extrema relevância, porque eu comecei, inclusive, no setor de triagem. O setor de triagem é aquele que você tem um contato direto com o consumidor que relata o seu problema e você, de alguma forma, direciona para ele ser solucionado. Isso foi uma experiência sensacional. Já no setor de fiscalização, a gente promovia diligências para adequar os estabelecimentos ao Código de Defesa do Consumidor, observando as suas regras e, eventualmente, lavrando autos de constatação, autos de infração, ou, às vezes, simplesmente, quando o plano é de tentar fazer uma reeducação desses estabelecimentos de modo que atenda esse interesse difuso. Quando o senhor atuou no PROCON, qual era a sua formação profissional? O senhor era um técnico? O senhor estava na faculdade? O senhor, enfim, foi o seu primeiro emprego? Eu queria entender um pouco melhor a sua função no PROCON. O carro comissionado, a gente pode ser um carro comissionado tendo qualquer especialidade, tendo nível superior, não tendo nível superior. Alguns precisam, outros não. Então, por favor, me dê essa informação. Então, o cargo que eu tinha no PROCON era relacionado à assessoria de fiscalização e relacionado à assessoria do PROCON como um todo. Lá eles podiam te alocar. Qual era a sua especialidade? O senhor já era formado em alguma coisa? O senhor tinha algum curso de nível médio que lhe desse essa credencial de trabalhar com a defesa do consumidor? Qual era a sua experiência no exercício desse cargo comissionado? Não, existia um curso, não tinha formação ainda na faculdade, mas eu já tinha alguns cursos que a gente promovia paralelo, que eram cursos de aprofundamento em direito de defesa do consumidor. A gente tinha diversos cursos também, inclusive estimulados pelo próprio PROCON, até de mediação e de relação com os consumidores e forma de direcionamento dos seus diversos conflitos de uma maneira que a gente conseguisse atender de uma maneira adequada. Bom, já que o senhor trabalhou no PROCON, evidentemente que a posteriori o senhor fez mestrado e doutorado, o senhor conhece as regras dos contratos de concessão e também o que é regulação, não tem dúvida sobre isso. Um contrato de concessão, a agência tem que mediar conflitos entre 3 importantes atores. Eu queria saber quais são esses atores. O poder concedente, as concessionárias e os usuários. Perfeitamente. Então, o deputado cortou aqui. Alô? Deputado Luiz Paulo, o sinal da internet de Vossa Excelência está oscilando. Se uma concessão... Presidente Bacelar? Oi, pode Presidente falar. Bacelar? Oi, deputado Canela. O sinal estava ruim. Vai começar outra sabatina em seguida? Vai. Às 10 horas. Porque tem a comissão de orçamento também. Eu sei também. Às 10 horas a sabatina. A segunda sabatina às 10 horas. São 9h42. Deputado Posso Luiz... continuar, presidente?
Deputado Luiz Paulo, repita a pergunta de Vossa Excelência, porque picotou o só senão. porque eu tô, ô Luiz, só porque eu estou preocupado com o horário, só isso. Tá bom. Mais nada. Mas inclusive, vou fazer essa pergunta para dar o gancho a ele. Já que antes de 2013, 2005 a 2009, ele trabalhou no PROCON. O PROCON é um ente de defesa do consumidor. Os 3 atores importantes num contrato de concessão são, respectivamente, o poder concedente, a concessionária e o usuário. E o usuário é um consumidor. O link da experiência passa por aí, e não pelos 10 anos de formado que ele não possui. Estou querendo explicar a ele como é que essas coisas se juntam, porque não é porque trabalhou no PROCON, porque ele trabalhou no PROCON como assistente administrativo, não lhe deu experiência nenhuma. Né? Eu estou querendo mostrar os fundamentos do que é a experiência, o gancho da defesa do consumidor enquanto usuário. E a última pergunta, que aí é técnica. O senhor estudou em Portugal. Perfeito. No seu currículo. Eu já fiz essa pergunta para um outro jovem que esteve aqui, que me respondeu que o livro que ele mais conhecia e tinha lido era A Arte da Guerra. Eu queria perguntar ao senhor, e estou com um aqui na minha frente, que eu gosto muito, qual é o autor nacional sobre regulação que Vossa Excelência já teve a oportunidade de ler? Um autor nacional, um somente, eu fico feliz. A minha grande preocupação de citar só um é que a maioria muitos são os meus professores. Então, se eu cito eu vou ter problema lá dentro da FGV. Não, mas sem dúvida. Professor Marçal Justem Filho, o concurso dele, professor Agomboca, eu vou ter que falar um monte, gente. Professor Rafael Vera, tem tantos, Floriano Mar, são tantos. Então, vou pegar um dia, o senhor também lê. Sérgio Guerra. Sérgio Guerra, sim, ele auxilia na coordenação da FGV. Sem dúvida. São vários, eu tenho até medo aqui de falar. E a última pergunta. Na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, Perfeito. Nós temos 2 grandes sistemas de água e esgoto. Eu gostaria que o senhor dissesse só o nome de batismo de cada um desses 2 sistemas. Então, uma é a P5, né, na Barra? Não é a área, não. O sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Tem 2 sistemas. Um que atende a aproximadamente 9 milhões de pessoas. A SEDAI, a Prolagos, Águas de Tumaína. O quê? SEDAI, primeiro, além de tudo, que trata 72 municípios. Não. Eu vou explicar ao senhor. Sistema. Guandu. Entendi, perdão. Guandu, Lages. Tá, perdão, mil desculpas. Eu sabia a resposta. Guandu, Lages, tem o Laranjal, Inana, alguma coisa assim. Isso. São 2 sistemas só. 2 sistemas grandes. São Guandu e o outro de São Gonçalo, porque São Gonçalo, da Niterói, faz parte do estado do Rio de Janeiro. Faz parte da nossa região metropolitana. Chama-se Imunana Laranjal. Imunana, isso que é o nome que era complicado. Eu agradeço ao senhor as respostas. Peço desculpa até, eu me confundi com a pergunta. Tá? Licença. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Com a palavra, o deputado Jorge Felipe Neto. Presidente Bacelar, nobres deputados, nosso querido futuro conselheiro Rafael, que pelo visto já fez sucesso. Não tenho dúvida da sua capacidade. A gente teve a oportunidade de conversar antes da sabatina, mas só para Vossa Excelência poder mostrar um pouco mais do seu conhecimento, né? Um dos grandes problemas hoje dos serviços públicos essenciais é o excesso de judicialização. Como é que a agência pode ajudar nesse tema?
Excesso de judicialização é uma temática constante, realmente. Uma das principais formas de contribuir é tornando a agência mais acessível àqueles que buscam resolução de seus conflitos. E com essa acessibilidade, tentando mediar esses conflitos, que ela tome as decisões mais profundas e técnicas adequadas que satisfaça essa busca por justiça. E mesmo caso ela não consiga satisfazer essa justiça, porque isso seria um caráter subjetivo de interpretação, se eventualmente quem não se sentiu satisfeito buscar o Poder Judiciário, que o Judiciário tenha segurança para não reverter as decisões da agência, o que naturalmente vai trazer maior legitimidade para a agência e maior autonomia, e as novas buscas provavelmente serão lá. Maravilha. E com relação ao novo marco legal do saneamento, o que o senhor pode falar para a gente? Como fica a atribuição da agência frente à ANA, enfim, Agência Nacional de Águas? Como o que a gente pode esperar desse novo momento com relação à Genersa? O novo marco do regulamento começou agora, em 2020, julho, né? Ele traz a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, agora ela absorve também a competência de saneamento básico. E ela vai ser responsável por trazer normas diretrizes para o setor. Então, as normas diretrizes deverão ser obedecidas pelas agências infranacionais, até como condição para que essas agências infranacionais recebam repasse do orçamento federal. Ela traz também, primeiro, como grande marco e meta, a universalização de 99% água, 90% esgoto até 2033. Tem uma causa de inviabilidade técnico-financeira que pode postergar até 2040. Uma novidade também interessante é a respeito dos contratos de programa, que são aquelas delegações de prestação de serviço público que, às vezes, os municípios fazem com os estados, e que antigamente era dispensado de licitação, e hoje em dia, com o novo marco, eles não têm mais dispensa de licitação. E, com isso, com essa ideia, tentar atrair cada vez mais investimentos do setor privado e tentar expandir de uma maneira adequada a que até o município mais distante receba essa prestação de serviço de uma maneira eficiente. Maravilha, doutor Rafael. Eu lhe desejo sucesso, lhe adianto meu voto favorável e agradeço a oportunidade de fala, presidente. Muito obrigado pela participação, deputado Jorge Felipe Neto. Estão encerradas as discussões e as devidas perguntas dos membros deputados dessa comissão. Já adiantaram o voto deputado Rosenberg Reis, deputado Márcio Canela, deputado Alexandre Freitas, deputado Jorge Felipe. Eu também aprovo com louvor a indicação do doutor Rafael e colher apenas o voto do deputado Luiz Paulo. Acho que é o que está restando aqui. Luiz, acho que não vota, não, presidente. Eu não voto. Perdão. O Luiz é suplente da comissão. Eu não sou suplente, não. Eu sou membro da comissão. Ele fala tão bonito, Alexandre, que ele chega a me confundir. Eu quero jogar ele para dentro do bloco. Mas, Luiz, qual seria seu voto, só para saber? Qual seria seu voto, deputado Luiz Paulo? Estamos curiosos. Eu tenho um princípio basilar, senhor presidente. O ex-governador afastado Wilson Witzel vetou uma lei que nós levamos 1 ano para construir nesse parlamento, com a ajuda da Fundação Getúlio Vargas, até com a ajuda também de uma palestra do doutor Sérgio Guerra, da douta Procuradoria-Geral do Estado, que abre uma consulta pública para a escolha dos conselheiros. Depois de trabalhar mais de ano, e não fui eu não, foi um conjunto de deputados dos quais eu fiz parte, presidida pelo deputado Conte Bittencourt. O ex-governador afastado vetou o vício de iniciativa. Nós derrubamos o veto.
o ex-governador afastado entrou uma ação direta de inconstitucionalidade e suspendeu a vigência da lei. A partir deste dia, muito ruim para o nosso Estado, o meu voto em plenário será sempre ou pela abstenção ou contrário, dependendo do nível de performance de cada candidato nesta comissão de normas. Explicitei meu voto, deputado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Então, proclamando o resultado por unanimidade, está aprovado a sabatina do senhor Rafael Augusto Pena Franca, a quem eu agradeço, parabenizo, desejo muito empenho, muita dedicação na defesa dos interesses dos cidadãos no Estado do Rio de Janeiro, lá frente à agência. Muito obrigado, Excelência. Agradeço a oportunidade. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Vamos, em sequência, em função até do avançar da hora e da Comissão de Orçamento, dar início à arguição pública. Para isso, tem que abrir o sinal para o próximo sabatinado, Dr. Vladimir Pascoal Macedo. Peço alguns 2 minutinhos aí aos colegas parlamentares. Presidente, não tem muita pressa, não. A comissão de orçamento é só às 14 horas. O deputado Márcio Canela ainda vai querer almoçar. Já estou chegando aí, Luiz. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Vladimir. Nos ouve bem Quero aí? me inscrever, Bacelar. Tá. Fernando? Doutor Vladimir, nos ouve bem? Estou ouvindo. Tá, perfeito. Escrever. Deputado Márcio Canela, deputado Alexandre. Fernanda? Deputado Luiz Paulo. Bem, dando continuidade à convocação na forma regimental para a próxima sabatina, estamos dando início agora, pouco antes das 10, 9h52, da arguição pública do senhor Vladimir Pascoal Macedo, indicado pelo Poder Executivo para o cargo de conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a Genesa, em substituição a José Bismarck Viana de Souza. Então, para começar, mais uma vez, seja bem-vindo, doutor Vladimir. Eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz. Escreve a gente, presidente. Já está escrito aqui, Rosa, porque você não tinha ouvido aí. Ordem. Ficou Márcio Canela, Alexandre Freitas, Luiz Paulo, Vossa Excelência e Jorge Felipe. Presidente, o Luiz Paulo é o último, porque eu não sou membro da comissão, só para manter a ordem. É porque ninguém tinha, até o senhor ter levantado o dedo, ninguém tinha se manifestado, os demais. Doutor Vladimir, eu vou repetir a mesma pergunta que eu iniciei com o doutor Rafael, que, na verdade, eu queria que Vossa Excelência discorresse sobre a sua experiência profissional ao longo desses anos, que faz com que o senhor se habilite aí para o cargo da agência. Bom dia, Vossa Excelência. Meu primeiro emprego relacionado à área foi como técnico de eletromecânica. Eu me formei em 96 no antigo Cefet, hoje é IFE, né, Instituto Federal Fluminense. E aí, a partir daí, comecei a trabalhar na área de petróleo e gás, com manutenção de plantas, na Bacia de Campos, no qual eu trabalhei por 12 anos, desde iniciando aí como desenhista, no 96, passando a projetista, e depois gestor de manutenção de plantas. Me formei em engenheiro em 2012, engenheiro de produção, mas aí já migrando da área de petróleo para a área de gestão pública. Fiz pós em gestão pública pela UF e atualmente estou fazendo mestrado na UF também em engenharia de produção, em gestão de sistemas produtivos. Trabalho desde 2008 na gestão pública, inicialmente na Prefeitura de Macaé, com a gestão de convênios,
e passando por gestões de obras de PAC, urbanização de assentamento precários, com instalação de redes de abastecimento de água, redes de tratamento de esgoto, instalação de ETE. E passei por outros municípios, Prefeitura de Rio das Ostras e Prefeitura de Cabo Frio, dando trabalho de gerenciamento de projetos da gestão pública. Ok, muito obrigado. Dando sequência, quais são as atribuições da AGENERSA, doutor Vladimir? Oi? Peraí, falhou aqui para... Quais são as atribuições da AGENERSA? A principal é regular, controlar e fiscalizar os contratos do poder concedente, do Estado, aí, fiscalizar os serviços das concessionárias, zelando pelo equilíbrio econômico, financeiro do contrato, garantindo o cumprimento das metas e a entrega dos serviços com qualidade, continuidade, tarifa, a modicidade das tarifas, acompanhar os princípios da isonomia, cumprir a legislação específica da área, mas a principal mesmo seria regular as atividades, os contratos desse tema. Qual a visão declarada pela agência em sua estratégia corporativa? Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do Estado, com a qualidade e continuidade dos serviços públicos prestados pelas concessionárias. Perfeito. Para encerrar, o senhor saberia me dizer quais municípios são cobertos pelas concessionárias Prolagos e Águas de Jutunaíba? Prolagos é Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba e Búzios. Água Jutunaíba é Silva Jardim, Araruama e Saquarema. Perfeito. Me dou por satisfeito e passo a palavra agora para suas devidas perguntas, deputado inscrito Márcio Canela. Bom dia mais uma vez a todos. Bom dia, seu Vladimir. Vladimir, eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor sabe qual é a fonte de custeio da AGENERSA? É a taxa de regulação dos serviços concedidos. A AGENERSA recebe um valor uma alíquota de 0,5% do somatório das receitas das tarifas cobradas pelas concessionárias. Tá bom, obrigado. Sem mais perguntas, parabenizar e já declarar meu voto favorável ao senhor presidente Rodrigo Bacelar. Muito obrigado, querido amigo deputado Márcio Canela. Passo a palavra agora ao deputado Alexandre Freitas. Bom, obrigado, presidente. Boa tarde, senhor Vladimir, tudo bom? Boa tarde. Então, vamos lá, são 4 perguntinhas. A SEDAI caminha para ser privatizada. Qual a visão do senhor sobre esse processo, sobre a transição do modelo, com a entrada de mais agentes privados que estarão sob regulação da AGENERSA? Qual a opinião sobre a privatização da distribuição e da captação da água? Nobre deputado, Vossa Excelência, em relação aos modelos, eu acho que sempre tem em vista o fim, né? Acho que o objetivo da universalização do serviço público, do serviço concedido, do abastecimento de água, sistema de esgoto, é o mais importante. A gente vive situações muito complicadas no país. A gente tem 100 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso ao esgotamento, 4 milhões de pessoas não têm banheiro. A gente, em pleno 2020, a gente encontra a situação dessa, então prescinde daí que o modelo que a gente vem desenvolvendo ao longo das décadas não atende, tanto que não foi cumprido, a gente tem o quadro atual. Em relação ao modelo de privatização ser o melhor ou não, assim, eu entendo, e aí não quero fugir da pergunta, mas é uma posição, de que isso é uma decisão do poder concedente. Eu acho que como candidato, passando por uma sabatina aqui, para ser regulador, quer dizer, tendo êxito, sendo aprovado por vocês, eu estarei daqui a um tempo atuando como regulador da área e tendo que me ater ali às regras do contrato, ao estabelecido poder concedente. Eu acho que fica um pouco prudente que eu não emita opinião sobre uma etapa, que é uma etapa de decisão política do poder concedente, em que a Alege, vocês têm e cumprem essa função de fazer a fiscalização, representar o povo e dar as opiniões em relação a iniciativas do Executivo, mas a mim, como regulador lá, eu acho que eu
terminando esse processo, eu torço que termine da melhor forma possível, eu estar recebendo um contrato e ter que me ater a cumprir, a atuar, a regular, a fiscalizar, a acompanhar, para que a concessionária entregue, cumpra as metas da qualidade do serviço, da modicidade das tarefas, e também que ela tenha um equilíbrio financeiro para ter remuneração justa pelo seu trabalho. Perfeito. Os problemas de gosto e odor na água de abastecimento da região metropolitana do Rio, detectados nos 2 primeiros meses desse ano, foram seguramente uma demonstração clara de toda a degradação da bacia do Rio Guandu. Isso mereceu grande destaque na mídia, mas até agora não ficou claro para a população o que foi efetivamente feito para que um evento desse porte não volte a se repetir. O senhor saberia nos dizer quais foram as medidas técnicas já tomadas e como a Genersa está atuando para que as medidas cabíveis sejam efetivamente consolidadas? Infelizmente, né, obviamente, assim, eu trabalho com o tema de saneamento, mas, mediante ter passado a sabatina, procurei pesquisar e me atualizar sobre alguns temas que a gente acaba no dia a dia, fechado no trabalho ali, a gente acaba não vendo. Eu pesquisei sobre essa questão, que é um drama que o já vive agora, e recente, com a falta de abastecimento de água. Vi que a Genersa acabou culminando numa multa, a SEDAI, recentemente, porque na auditoria, na verificação, na fiscalização do problema que aconteceu, ficou claro e nítido a falta de manutenção, a falta de cumprimento dos procedimentos, e aí não restou outra medida da Genersa, que é a multa, que eu sempre entendo que é uma última instância, né, tendo passado todas as etapas de alerta, de oportunidade de correção. Então, chegando ao processo, eu não tive acesso ao relatório detalhado de quais foram as falhas técnicas de manutenção. Tenho até curiosidade, como engenheiro, de olhar, obviamente, gosto, né, dessa área de análise de falhas, mas não tive acesso a esse documento, não vi ou não achei um documento que detalhasse isso, mas pelo que eu vi da multa e das informações que tem no site da Genersa, não foram tomadas medidas corretas, tanto que teve que se abrir mão, teve que tomar atitude de autuar e multar a empresa. Qual a visão do senhor quanto à abertura do mercado de gás e quais medidas o senhor crê serem prioritárias para sua implementação? E qual o impacto da abertura de mercado no contrato de distribuição de gás vigente entre o governo do Estado e a SEG? O contrato está num período final. Até eu li, teve um pedido de antecipação da renovação de contrato pela SEG, isso não foi definido ainda, pelo que eu li, deve estar ainda em análise pelo Estado, não vi esse processo de análise na Genersa. É uma outra situação, acho que não, do ponto de vista social, a gente vê muita água no abastecimento direto da população, e é claro para todo mundo que o que a falta d'água ocasiona, momentânea, para quem passa por isso já é um desconforto, que dirá para quem não tem acesso em nenhuma forma a uma água potável. Mas a questão da SEG, ela é semelhante, a gente está atrasado em relação a isso, nosso Estado é um grande produtor de gás, e o fato de a gente não ter constituído ao longo desse tempo uma malha de distribuição, um serviço de distribuição que oferte essa forma de energia para a indústria, para o nosso Estado se desenvolver, ela traz decorrências negativas para a gente. Acho que mais num momento como esse, que a economia está com sérios problemas em virtude da situação atípica de 2020, da pandemia, eu acho importantíssimo nessa retomada do crescimento econômico necessário para garantir renda, para devolver a renda à nossa população, que seja promovida uma normatização com regras claras, com um processo claro, dando garantias à iniciativa privada de estar investindo no setor, já que o Estado não tem hoje, uma informação clara, não tem hoje, o orçamento está em análise até à tarde, aí que eu vi a análise, também vi a pauta do dia, estamos no orçamento, que é um orçamento apertado para o ano que vem, então a capacidade do Estado de promover essas mudanças, esses investimentos necessários para ter a planta de gás do Estado do Rio de Janeiro, disponibilizando o gás para a indústria, para o desenvolvimento do nosso Estado, ela é importantíssima e urgente. Como funciona a atual estrutura tarifária para o serviço de distribuição de gás canalizado? Há previsão de redesenho desse modelo? Não sei se há previsão do redesenho no modelo de cálculo. Acredito que num processo de avaliação para continuidade, para prorrogação do contrato,
ou pela definição do Estado, do poder concedente, de colocar uma nova licitação na rua, tem que ser revisto os modelos. É uma área extremamente delicada, com a sazonalidade, variação de preços do insumo principal, que é o gás. Então, tem que se ter um sistema... claro, hoje eu vejo a revisão anual pelo gás, né, pelo IGPM, e tem as revisões trimestrais, se não me engano, com base na variação do insumo, do gás, né, cobrado pela Petrobras, que é o fornecedor único hoje. Tá ok, estou satisfeito, presidente. Muito obrigado, deputado Alexandre Freitas. Em seguida, passo a palavra ao deputado Rosenberg Reis. Não estou ouvindo. Presidente, boa tarde a todos. Deu um probleminha aqui, técnico aqui, no iPad. Presidente, já passamos pela primeira sabatina, o doutor Rafael, agora estamos com o doutor Vladimir. Li o currículo do doutor Vladimir Pascoal Macedo, está à altura ao cargo que vai exercer, se Deus quiser, pós-votação dos senhores deputados. Mas eu queria pontuar de novo, não quero ser repetitivo não, doutor Vladimir. Eu quero pontuar a questão do saneamento da Baixada Fluminense. Entendeu? A Genersa, ela, até hoje, nenhum fórum foi feito, nenhuma reunião, nenhuma audiência para discutir o saneamento da Baixada Fluminense através da SEDAI, a questão do abastecimento de água na Baixada Fluminense, que é muito precário. Nós que vivemos na ponta do dia a dia, como outros deputados da Baixada Fluminense, como Márcio Canella, sabe que eu estou falando da dificuldade que a população tem. E acaba impactando na saúde, porque se você investe no saneamento, você vai deixar de investir menos, vai ter menos gasto na saúde, porque cada real que você investe em saneamento tem menos R$4 na saúde. Então, eu quero enfatizar, e quero ser bem curto na minha fala, bem rápido, dizer que temos que resolver o problema do saneamento. A SEDAI está passando por uma privatização que ela nunca correspondeu à Baixada Fluminense. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Tem que dar oportunidade a quem não fez. Eu não sei qual vai ser a modelagem de concessão daqui para frente, mas a Baixada não pode ficar no quarto plano. Ela não está nem mais no segundo, ela está no quarto. A Baixada, nós que somos de quase 4 milhões de habitantes, entre Duque de Caxias, Belford Roxo, São João, outros municípios, ela não pode ficar de fora. É um estado dentro do estado. O estado, principalmente Caxias, é um estado que arrecada muito, o estado que tem a Petrobras, é o estado que tem o maior metro quadrado de logística do nosso... É o município que tem o maior metro quadrado de logística do estado do Rio de Janeiro. Então, nós não podemos mais chegar em Saracuru não ter água, Primavera não ter água, Canguru não ter água, Ana Clara acabar com essa máfia dos pipeiros que ficam torcendo para a água não chegar, não sei se é combinado com alguém, e o povo tem que pagar R$40, R$50 em 500 litros de água para poder ter água potável na sua casa. Então, está na hora da Genersa cuidar dessa pauta, se manifestar sobre esse assunto, que é muito importante. E quanto ao currículo do senhor, não vi um currículo vasto, tenho certeza que o senhor vai desempenhar bem esse cargo de conselheiro dessa agência tão importante. Então, fica aqui meu muito obrigado, senhor presidente, e de antemão o senhor já vai ter meu voto e vou aguardar chegar a hora da votação. Boa tarde a todos, sucesso. Muito obrigado, deputado Rosenberg Reis. Com a palavra, o deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, nobres deputados, nosso sabatinado doutor Vladimir, vou repetir as mesmas perguntas que eu fiz para o doutor Rafael, né? Um dos grandes problemas hoje dos serviços públicos essenciais é o excesso de judicialização, sobretudo na seara do consumidor, né? A gente tem na Light, por exemplo, a questão do TOI, a gente tem na SEDAI agora essa questão da falta d'água, a questão da geosmina, né? Que inevitavelmente, por mais que o governo busque fazer essas correções administrativamente, geram judicialização. Como é que a agência pode ajudar
a reduzir esse processo, doutor Vladimir? Eu assisti a sabatina anterior, obviamente, né? Tá preparando a sabatina, você tenso, você começa a assistir para ver como é o clima. Eu vi a pergunta, vi a resposta do doutor Rafael, né? Que está preenchendo a vaga. A minha resposta é um pouco diferente, talvez pela formação como engenheiro e não como advogado. A gente acaba tendo umas outras visões e até uma outra forma de poder contribuir, né? Eu, como engenheiro, nessa questão a judicialização, imagino que ela é oriunda de falhas no sistema. Ninguém vai entrar na judicialização porque não tem nada para fazer, vou lá entrar com um processo para passar tempo. Então, na hora que você tem um problema, alguma coisa que ocorreu fora que não atendia as expectativas ou a necessidade, ou estabeleceu contratualmente. Então, assim, pela diaria, a gente costuma tratar as questões identificando as causas, as principais causas das maiores, do maior número de processos, de litígios, para tentar atuar nessas causas. Uma vez resolvida a causa, o problema que originou, não só ficar tratando cada processo em separado, que é uma consequência de uma falha anterior, mas identificar essa falha anterior e buscar as revisões necessárias, normatizações, melhorias necessárias para eliminar aquela causa e, assim, evitar processos futuros. Perfeito, doutor Vladimir. E a última pergunta que eu vou fazer a Vossa Excelência é com relação também ao marco legal do saneamento. Ele mudou agora, recentemente, em 2019, e o que a gente pode esperar da Genersa face esse novo marco legal que amplia tanto, né, as prerrogativas das agências, né? O marco relatório traz, assim, é muito recente, né? Então está muito em análise ainda. Eu procurei olhar opiniões de juristas sobre o tema, opiniões críticas e opiniões favoráveis à legislação aprovada. Eu acho que 2 pontos me chamaram a atenção nela. Um é o estabelecimento da meta, uma meta audaciosa, tendo em vista o atual cenário. Entender que em 2033, daqui a 13 anos, estamos com 99% do abastecimento de água no país e 90% do saneamento. É uma meta justa, coerente, no sentido de a gente cumprir o serviço, o atendimento à população. Então, é um número justo e correto, mas muito distante da nossa realidade de hoje. E o caminho para sair do estágio atual, para chegar a essa meta de 2033, é um caminho muito difícil. É um caminho que exige muito investimento, muito amadurecimento da função das agências reguladoras como um todo pelo país. A questão da autonomia, que foi citada em alguns momentos assim, a consolidação dessas instituições, da agência, que é um ponto imprescindível para o cumprimento, para o estabelecimento, para que essa lei não seja uma lei que fique no papel e que efetivamente venha dar base para empreender tudo que for necessário para cumprir essa importante meta e atender a essas pessoas. Mas é complicado falar de 99% de água e conhecer essa realidade hoje, como o nobre deputado falou anteriormente, da Baixada. Eu conheço um pouco a Baixada como morador, como visitante, eu tenho parentes lá, sei da realidade, e ilustra bem o que o deputado anterior falou, do Alexandre, em relação ao gás, né? A Baixada tem lá próximo ao Guandu, o maior estação de tratamento do mundo, e sofre com falta de água tão próximo, né? E a gente, igual o gás, a gente tem o maior produtor de gás do país e a gente tem a nossa indústria ainda demandando e não tendo pontos de atendimento para abastecimento. Perfeito, doutor Vladimir. Eu desejo que o senhor tenha muito sucesso, possa fazer um grande trabalho na Genersa para que solucionemos como parlamentares, como Estado, né, solucionemos esses grandes problemas de abastecimento, né, que não são só da Baixada, na Zona Oeste também, na Zona Norte também, né, a gente possa prestar o melhor serviço à população e que ela não tenha motivos para reclamar, nem administrativa, nem judicialmente, né. Então, já adiantando meu voto favorável, Vossa Excelência, parabéns pela sua sabatina, pelas explicações. Muito obrigado, deputado Jorge Felipe Neto. Último inscrito, deputado Luiz Paulo. Obrigado, presidente. Sou Vladimir Pascoal.
meu colega engenheiro. Vossa Senhoria afirmou que se formou em 2002, e assim está escrito no seu currículo. Então, vou me remeter à Lei 4.556, de 2005, artigo 7º, inciso 3º. O senhor se formou em técnico em mecânica pela Escola Técnica, isto é, pela Cefet. Em que ano foi isso mesmo? 97. 97. Eu me formei na Escola Técnica Nacional, que a Cefet herdou, em 1965, em técnico de estradas. Eu conheço a escola que o senhor se formou com a palma da mão. Então, o senhor, depois da Cefet, o senhor trabalhou 12 anos na Petrobras, perfeito? Na área de petróleo, prestando serviço para a Petrobras. Prestando serviço à Petrobras. Eu queria que o senhor especificasse para a gente em que especificamente o senhor trabalhou nesse período. Tá. Eu comecei ainda na escola técnica, comecei em 96 como estagiário. O primeiro trabalho, que nem existe a profissão mais, era desenhista cadista. Então, eu estava naquela etapa de migração dos desenhos grafite para o computador. É um trabalho bem chato, ficar pegando desenho, é muito copiador, né? Passei o mesmo desenho no computador. Depois de formado como técnico, um ano depois, eu passei a trabalhar como projetista de tubulações. E aí trabalhava embarcado nas plataformas de bacia de Campos, desenhando tubulações de plantas de gás e petróleo em plataformas. A Petrobras tem um setor, na época, né, tem sempre remodelações de multissetor, mas o que eu mais trabalhei foi o ISUP, que era um setor de instalações de superfície, cuidava de toda a planta acima da lâmina d'água, né? Então, a plataforma propriamente dita, o que a gente vê no mar, né? O escopo de trabalho nosso era manutenção e instalação de melhorias nas plantas de processo. Aí depois eu passei para gestor de gerente de planejamento, e aí eu planejava essas intervenções nas plataformas, paradas de produção, esses trabalhos. O senhor, em 2009, está no seu currículo, o senhor fez um curso e teve um certificado de especialização. Onde é que foi esse curso? O que constou esse curso? 2009. Qual que era? Em 2009? Está lá no seu currículo. O senhor teve um certificado. De gerente de projetos? Então, existe o PMI, que é um instituto de planejamento que pega boas práticas de gestão de projetos no mundo inteiro. Ele tem um sistema de certificação para certificar gerentes de projetos, uma certificação bem enjoada, assim, para tirar, bem complicada, assim. E era, na época, uma exigência da Petrobras de todos os gerentes de projetos para serem habilitados a gerenciar projetos, empreendimentos, fazer planejamento de intervenções, deveriam ter esse certificado. Eu fiz certificação em 2009, ela é revalidada a cada 3 anos. Estou me confundindo, eu sempre lembro a última revalidação que eu fiz. Né? Mas a última foi em 2009, então? Não, eu fiz em 2009, a cada 3 anos eu tenho que revalidar. Eu tenho que apresentar minhas experiências para eles aprovarem, para revalidar. A prova não faz mais, não. Eu estou querendo verificar exatamente porque a experiência, se a gente pegar 2012, o senhor não completa 10 anos. Nós estamos em 2020 para virar 21. Né? Então, a sua experiência é na área de energia, né? Porque a Petrobras está na área de energia. Produz petróleo e gás, 2 componentes de energia. Então, o senhor tem um certificado exigido pela Petrobras de gerente de projetos na área de exploração de petróleo e gás, perfeito? Sim. Então, eu queria agora também que o senhor me falasse da sua experiência na Prefeitura de Macaé, que é um dos grandes polos petrolíferos do nosso estado. Eu fui convidado em 2009, se não me engano, para trabalhar na Prefeitura de Macaé, inicialmente como carro comissionado,
Posteriormente, como eu estava gostando do trabalho, eu fiz concurso público e passei a ser concursado. Em Macaé, eu trabalhei... Você passou a ser concursado? No primeiro foi assistente administrativo e em 2012 eu passei a gerente de projetos, concursado. Mas já era concursado de 2009. Já é. Eu fiz concurso em Quando o senhor foi cargo comissionado, foi o quê? Fui gerente de urbanização. Macaé tinha uma carteira de projetos ampla no PAC, e aí eles criaram um setor para atuar diretamente, exclusivamente nesses trabalhos. A gente tinha algumas intervenções complexas em assentamentos precários, em lugares sem nenhuma infraestrutura, que tinha instalado infraestrutura de pavimentação, anteriormente, lógico, abastecimento de água, sistema de drenagem, que era uma complexidade bastante da região que sofreu a intervenção. Então, a gente tinha o escopo, né, de tocar os projetos dentro da carteira do PAC, que teve a elaboração do plano de saneamento da cidade, construções de escolas, postos de saúde. Vamos parar aí, vamos aprofundar isso. Dentro do PAC, na carteira de saneamento, né, o PAC se desenvolveu muito no governo Dilma. Né? Teve muitos convênios com o Estado e municípios para desenvolvimento de PAC. O sistema de água e esgoto de Macaé era um sistema autônomo, não estava regido pela SEDAI. O senhor tinha uma inserção direta com essa área, e se tinha, em que ano especificamente o senhor teve essa inserção nessa área de saneamento? Não, deputado, eu só perdi uma fala quando o senhor falou o sistema de Macaé, aí deu um... Era autônomo, não era subordinado à SEDAI, ela tinha um sistema próprio de saneamento, de tratamento de água e esgoto. Sim, entendi. E aí eu estou perguntando ao senhor, em que ano especificamente o senhor teve essa experiência com a área de saneamento, já que o senhor vinha da área de energia? De 2009 a 2012, em Macaé, com esse trabalho. Então, o PAC lá durou 3 anos? Não, comigo, depois eu saí, mas continuou lá, os projetos continuaram. Mas durante esses 3 anos o senhor trabalhou com o PAC Saneamento de Macaé? Com o PAC geral, com também trabalho de saneamento, que era Eu estou preocupado, porque pode ter o PAC Urbanização, tem a ver com a minha área de engenharia civil, não tem com energia nem com saneamento. Então, o PAC no segmento saneamento básico, água, esgoto ou saneamento ambiental, água, esgoto e lixo. O senhor tem 3 anos, entre 9 e 12 nessa área, é isso que o senhor está dizendo? Isso. Perfeitamente. Bom, então vamos voltar agora para a sua área, a área de energia. Macaé é profundamente dependente de recursos que derivam da produção de petróleo. Que recursos são esses que derivam da produção de petróleo e gás? Os royalties, participação especial. E que mais? Que recursos que derivam... E recursos oriundam que entram no orçamento do Estado, no orçamento do município, que derivam da produção de petróleo e gás. Um é o royalties. Tem um segundo... A participação especial. Perfeitamente. Royalties, participação especial. E Macaé, no caso, ainda tem como concentra muitas empresas de prestes de serviços Petrobras, ela também acaba tendo uma arrecadação muito grande de ISS, pelas empresas estarem presentes em Macaé. ISS, tem o ICMS, mas esses são recursos genéricos. Específico de petróleo e gás é royalties de participação especial. Participação especial sobre a produtividade e o lucro da empresa. Vamos voltar para o gás. Hoje, 50% do gás que nós estamos produzindo está sendo reinjetado. 50% está sendo reinjetado. Perdendo 50% de recursos que a gente poderia estar arrecadando de royalties de participação especial. E a Genersa, não que o senhor lá, que o senhor não está lá, mas a Genersa já está com esse requerimento de informação lá, encaminhado pelo presidente para responder, acatou um contrato da Naturgy com a Petrobras, da compra do gás da Naturgy pela Petrobras.
E nesse reajuste, o senhor falou, passando sobre ele, né, tem a cláusula trimestral de reajustamento, definida pela Petrobras, onde tem o preço, a variação do preço do barril do petróleo e a variação da oscilação do preço do dólar em relação ao real. Isto é uma fórmula de reajuste de commodity. O nosso gás não é commodity. Por via de consequência, a Genersa deu aval a algo absolutamente, no meu entendimento, ilegal e que está destruindo o bolso do consumidor e da nossa indústria. Eu pergunto a Vossa Senhoria, já que o senhor concorre a essa cadeira de conselheiro, como é que o senhor vê essa questão da Genersa, né? Ela está com todas essas perguntas para responder. Poderia ter consentido com uma fórmula perversa para o nosso consumidor. Tanto isto é verdade que, em recente auditoria, a reunião da Genersa, ela coibiu o reajustamento, mas a empresa ganhou na justiça e suspendeu essa decisão dela. Eu queria ver a sua ótica sobre esse problema. Como é que podemos ter no Brasil uma forma de reajuste tratando o gás como commodity, se ele aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, não é uma commodity? Vossa Excelência, primeiro tomar a liberdade de fazer um comentário lá do início, mas para ilustrar a minha visão sobre a área. O primeiro embarque meu na plataforma foi com 19 anos, ainda muito garoto, ainda estava estudando na escola técnica ainda, e uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na plataforma foi o flare. Eu ficava pensando qual o sentido de ficar queimando, e a intervenção que a gente fazia era no flare, as tulipas estavam desgastadas, tinha que trocar, tinha que parar a plataforma, aí eu tinha que parar a plataforma toda, a produção da plataforma, para a gente poder fazer aquele reparo no flare, uma pressão absurda, era uma plataforma com uma produção muito alta, e eu ficava questionando ao técnico, na época, né, mais experiente, qual o sentido de estar queimando aquele combustível ali, porque aquilo é gás, né? Eu vim de família pobre, eu sabia quanto custava comprar o bujão de gás, tentando a correlação daquilo, e isso era algo que chocava, por não fazer sentido para mim naquele primeiro momento, e aí a pessoa me explicou do sistema, do problema da distribuição, do armazenamento do gás, da complicação. O que me assusta, e aí é algo que a gente tem que sempre reavaliar, é que eu tinha 19 anos, tenho 43 hoje, então foram 24 anos depois, a gente continua queimando gás, a gente continua não atendendo, queimando algo que é necessário, queimando dinheiro. Louco quem queima dinheiro, então a gente acaba queimando dinheiro no gás, enquanto há uma demanda da indústria por esse gás para abastecer, pelo custo para a implantação, e há uma demanda do nosso Estado por ter mais indústria, por gerar emprego para a população. Então, a situação ela é semelhante, talvez números diferentes, à questão do abastecimento de água, talvez não tão perceptível, porque a água, quando falta, tem a questão da própria população, ter a televisão, e o gás, que na verdade não falta, ele acaba não existindo, e aí não atraindo indústrias, não instalando novos parques industriais. A solução das tarifas não é uma solução simples, tanto o Vossa Excelência citou em relação à Genersa ter proibido ter votado contrário a um reajuste, e a concessionária ter ido à justiça e ter conseguido na justiça essa questão que fragiliza o papel da agência, que fragiliza o próprio Estado perante essa atividade econômica. E eu não admito não ter lido, não conhecer a decisão judicial sobre isso e quais foram as bases que a justiça estabeleceu para dar esse ganho desse pleito à concessionária. Então, mas eu acho que deve ser analisado bem claramente qual é a brecha jurídica, qual é o caminho jurídico, vamos dizer assim, que a concessionária estabeleceu. Se o Estado está no processo agora de análise do pleito de prorrogação ou da decisão de uma nova licitação, de uma nova posição no mercado, acho que tem que ser avaliado claramente esse caminho jurídico do doutor para fazer reajustes independente da análise técnico-econômica dos profissionais da Genersa,
para que a gente tenha uma segurança melhor em relação aos preços, até porque para a instalação de empresas também elas vão pesar a segurança que elas têm de trabalhar com um insumo com preço estabilizado, não ficar sob altas variações e as implicações sociais que essas variações podem causar. Doutor Vladimir, deputado Luiz Paulo, queria pedir para concluir. Vou concluir, presidente. Por favor. Só fechando e concluo. Senhor Vladimir, a questão da queima do gás, a gente já trabalha aqui no parlamento há muito tempo em relação a essa questão, e, mal ou bem, a Petrobras começou a ficar dentro dos limites internacionais admissíveis para a queima do gás. O que está uma aberração é porque ela não tem duto suficiente para trazer o gás para a terra, né? Porque o que vai para sair Maricá, que é a Rota 3, ainda não está concluído. E, com isso, o problema nosso passa a ser reinjeção. O gás que é extraído é reinjetado. Isso só terá solução se um dia a gente conseguisse, e a gente já tentou isso muitas vezes, que qualquer produto que é ser extraído do solo, na hora que ele sai, ele é produto. Se é produto, deveria incidir o ICMS. Não importa se você reinjeta, se você queima, se você reinjeta para vir mais óleo, etc, etc. Mas essa é uma luta e teremos depois oportunidade de conversar mais profundamente sobre esse tema. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência a oportunidade. Muito obrigado. Não, pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Deputado Alexandre, eu agradeço o deputado Luiz Paulo pela explanação, pelas perguntas. Deputado Alexandre Freitas. Eu não acredito que o Luiz vai encerrar a fala dele sem fazer a pergunta que todos estão esperando sobre a autoria, né? Não acredito nisso, pelo amor de Deus. Eu não iria fazer, Alexandre, porque, como ele disse aqui, que ouviu e viu a arguição anterior, ele é suficientemente esperto para ter decorado pelo menos Sérgio Guerra. Por isso que eu não fiz a pergunta, né? Senão eu a teria feito. Mas foi bom o senhor levantar essa questão, porque o deputado Rosenberg fez uma afirmação que eu discordo profundamente. Com a privatização da SEDAI, nós vamos ter um grave problema na ampliação do Guandu para a Baixada Fluminense, e a Baixada Fluminense vai ficar em situação difícil. Eu não entrei nesse tema, porque isso não é tema da gente conversar aqui, mas como foi citado, eu respeito, inclusive, as posições de cada um. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Devidamente querido doutor Vladimir, coloco em votação a sabatina de Vossa Excelência como voto deputado Rosenberg Reis. Vou acompanhar o relator. Favorável, senhor presidente. Como voto o deputado Alexandre Freitas. Favorável, presidente. Como voto o deputado Márcio Canela. Favorável, presidente. Como voto o deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Eu acho que ele tinha declarado no início. Tinha declarado, eu só estou repetindo por cautela, mas Ele declarou, já está gravado, está nas notas taquigráficas. Eu também, até porque a relatoria é minha, né? Voto conforme meus pares, então, por unanimidade, proclamamos o resultado da sabatina do senhor Vladimir Pascoal Macedo. Olha quem chegou aqui, deputado Canela. A honrosa presença do nosso presidente maior. Presidente, até sem gravata o senhor fica imponente ao lado dessa cadeira. Bom dia a todos e a todas aí. Tranquilo. Bom dia, André. Obrigado, Rosenberg. Bom dia, presidente. Então, a gente proclama o resultado por unanimidade. A aprovação do nome do senhor Vladimir Pascoal Macedo, a quem desejo empenho, muita sorte e que defenda os interesses da população fluminense como conselheiro da agência. Quer falar, deputado Márcio Canela? Não. Está levantando a mão aí. Não, estou só mexendo no telefone.
Então, devidamente aprovado. Agradeço a presença de Vossa Excelência conosco, doutor Vladimir, e dou por encerrado a segunda reunião extraordinária da sabatina do doutor Rafael e do senhor Vladimir Pascoal. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Um abraço, bom dia. Bom dia a todos.